Fala, minha gente, tudo bem? Quem sabe um pouco melhor se a gente for olhar pelo menos como o time se comportou dentro de campo depois desse empate em 1 a 1 contra o Inter na Arena, mais um clássico Grenal que termina empatado, mais um clássico Grenal que o Grêmio não consegue vencer, mas hoje teve um atenuante muito grave, eu diria, porque o Grêmio no final da partida teria a chance mais clara possível para conseguir fazer um 2 a 1 e provavelmente sair com a vitória do jogo, que foi um pênalti escandaloso não dado. Eu queria muito não falar sobre a arbitragem, porque eu sei que é complicado, enfim, a gente vai falar sobre o jogo sem envolver esse lance também, mas esse lance faz parte do contexto da partida, um lance com o Aravena que ele recebe o contato dentro da área depois de ter tocado na bola, e o árbitro simplesmente se omite de uma maneira inacreditável, não dando pênalti. E o torcedor do Grêmio a gente já sabe que está calejado dessa questão sobre penalidades marcadas contra o Grêmio, e a favor do Grêmio parece que nunca é. A gente acabou de ver a entrevista do Kahneman na televisão se referindo, até dando o exemplo do lance contra o Flamengo, que não deram pênalti, e contra o Grêmio já deram em lances parecidos, e hoje novamente um lance assim, ó, inacreditável, desculpa o palavrão, mas que filho da puta, desgraçado, miserável é esse árbitro que não deu um pênalti escandaloso como esse. Eu não consigo falar de outra forma. Poderia falar mais palavrão ainda, mas já falei o suficiente na sala quando eu estava vendo o jogo. Embora a gente tente sempre analisar a partida de uma maneira mais fria, medindo melhor as palavras, falando de uma maneira um pouco mais elaborada para falar sobre o jogo, mas é inacreditável o que o árbitro fez hoje, sinceramente. Assim, um lance que definiria a partida e definiria também parte da rodada. Afinal de contas, o Grêmio, se vence por esse 2 a 1 com um possível gol de pênalti, ultrapassaria até o próprio Inter na tabela de classificação, ficaria ali naquele bolo de meio de tabela. Então, assim, inacreditável isso não ter sido marcado. Mas sobre o jogo, então, uma postura diferente do Grêmio, sem Gustavo Quinteiros pela primeira vez na beira de campo, o Grêmio se comportando melhor, sendo mais ativo, pressionando, marcando mais alto e colocando a bola no chão em vários momentos para tentar construir alguma jogada de ataque, coisa que a gente não via há muito tempo. Pelo menos aí nos últimos 8 jogos com Quinteiros, era simplesmente o Grêmio fazendo aquele tipo de lançamento de zagueiro para os pontas, ou até mesmo do goleiro, do Thiago Volpe, mas sempre com Gemerson e Wagner Leonardo lançando ou o Kiko Oliveira ou a Muzu que hoje nem relacionado para a partida pôde estar, mas assim, era sempre o Grêmio nessa jogada que já era manjada pelo adversário e ele já sabia o que o Grêmio faria. Hoje esse suspense criou meio que um nó na cabeça do Roger, eu acredito, porque o Grêmio simplesmente era um time indefinido. Ninguém sabia como é que o James Freitas iria colocar o Grêmio dentro de campo, a escalação, o padrão de jogo, o que o Grêmio faria. E o Grêmio se mostrou melhor sem o Quinteiros, graças a Deus. Parecia que era uma coisa óbvia e só a direção não via. Mas claro que tem um contexto por trás também, multa rescisória, enfim, não é assim, um estralar de dedos para você demitir um treinador. Mas o Grêmio então se comporta de uma maneira mais interessante dentro de campo, sendo mais decisivo, como eu disse, adiantando as linhas, marcando mais alto, construindo jogadas de pé em pé, apostando muito, o mapa de calor do primeiro tempo mostra isso, apostando muito naquele lado direito com o Kiki Oliveira, com o Christian Oliveira, que para mim, na minha visão, foi o melhor jogador do Grêmio dentro de campo, seguido pelo Kahneman. Que assim, a gente vai ter que falar também que o Wagner Leonardo infelizmente lesionou, teve que sair de campo, enfim. A gente tinha até, quem sabe, a ideia de quando o Kahneman voltasse em plena condição física já fazer uma dupla com o Wagner Leonardo e Kahneman, embora os dois sejam canhotos, mas enfim, algum ajuste vai ter que fazer para isso aí dar certo. Mas o Wagner Leonardo então teve que ser lesionado, o Kahneman entrou no seu lugar e, cara, que partida espetacular. Confesso pra vocês que eu tava com muita saudade de ouvir sempre que o Kahneman dá um carrinho, faz um desarme, a torcida gritando ali o nome dele, vibrando, enfim, é um jogador que representa muito do que foi aquela era vencedora do Grêmio, essa última de 2016 até 2018. O Grêmio, então, consegue criar suas oportunidades, o Bright White parecia não estar num dia muito inspirado, teve uma finalização por cima, o Grêmio puxava contra-ataques de pé em pé, não era sempre apostando num balão, então foi um Grêmio mais organizado, que era algo que a gente cobrava muito. O Edenilson acho que fez um jogo, infelizmente também, bem inferior, deu algum outro passe interessante assim, mas passe no pé, não foi uma jogada construída, errando vários passes inclusive, não vou falar que ele foi um jogador comprometedor, mas foi um atraso, infelizmente, teve um lance de contra-ataque que o Grêmio poderia ter feito, quem sabe alguma coisa muito melhor, a bola parou no Edenilson no meio de campo e ele simplesmente não conseguiu fazer nada, ele demorou, ele se enrolou e foi desarmado pelos jogadores do Inter. A mesma coisa vale talvez pro Bright White, que eu acho que não foi nem perto do que o Edenilson foi no jogo de hoje, mas assim, o Bright White não foi o que a gente é acostumado a ver, não sei. Pode ser simplesmente um dia que ele não estava bem, um dia que o jogador estava mal, e eu torço para ser isso apenas. Porque assim, também um pouco lento em algumas jogadas, perdendo ali um lance na corrida pro Vitão que ele estava na cara do gol já,
E também, inclusive, no lance do gol do Grêmio foi o próprio Bright White que perdeu a primeira chance, né? Depois ela volta então de rebote pro Marlon finalizar pro rebote, na verdade, rebote não. O Kiko Oliveira acabou errando aquele lance. Ele acabou dando uma de zagueiro, a bola bateu no goleiro do Inter, no Antony, né? E acabou entrando. O Grêmio consegue esse gol, então eu não vou dizer que foi mais sorte do que juízo, porque o Grêmio construiu para isso. O Grêmio teve chances no primeiro tempo, pressionou bem o Inter, pressionando em bloco, sempre marcando bem de um lado, de outro, conseguia criar essas oportunidades e chegou então nesse lance que terminou num gol. Não vou falar que foi um resultado por acaso no primeiro tempo, mas assim, pô, aquela finalização do Christian Oliveira ali, rapaziada, meu Deus do céu. Ali foi um pouquinho de sorte, é verdade, mas a sorte acompanha aqueles que fazem por competência o merecimento, né? E o Grêmio merecia pelo menos abrir o placar naquela circunstância. O Inter, por outro lado, atacando muito, tentando, na verdade, atacar muito com o Wesley. O João Pedro foi muito bem na marcação com o Wesley teve imensas dificuldades por ali. No outro lado também, até com o próprio Ener Valencia também, passando muito trabalho com o Kahneman, já estava passando com o Wagner Leonardo, mas com o Kahneman também. Só que assim, o João Pedro, como eu falei, a marcação dele hoje foi boa. O Inter não conseguiu construir tantas e tantas oportunidades. Talvez seja o efeito da gente estar vendo ali os últimos Grenais, onde o Inter soube pressionar muito mais e criou tantas chances contra o Grêmio do que inteiros. Hoje não foi o caso, o Grêmio se comportou melhor e o Inter não conseguiu pressionar tanto assim o Grêmio, apenas no segundo tempo depois que fez o gol de pênalti. E é lá que eu vou chegar agora, né? Primeiro tempo, beleza, 1-0 pro Grêmio, mas assim, no segundo tempo então, voltando pro João Pedro. Bem na marcação, razoavelmente bem na marcação. Mas o lance, eu não tenho nem como contestar absolutamente nada da arbitragem neste lance, né? O pênalti que o João Pedro faz é um escândalo. Não é a primeira vez que ele pula igual uma borboleta com os braços abertos acima da linha da cabeça. Eu não sei o que ele pensa. Porque a bola vem na direção dele pro jogador que tá atrás cabecear e ele simplesmente pula com os braços assim. É muito risco de cometer uma penalidade. Não é a primeira vez que isso aí acontece, gente. Poxa vida. O João Pedro então pula igual um idiota, não tenho como falar de outra forma, gosto muito dele, mas assim, tem lances que a gente olha e pensa, cara, é um erro que não se deve cometer nos dias de hoje. O árbitro marcou com tanta convicção, mas se fosse provar, provavelmente ele também marcaria esse lance. Enfim, o Inter consegue fazer o empate em 1-1, eu sei que muita gente comenta, mas sem o pênalti o Inter não consegue fazer gol, pô. Não tem como contestar nada, foi muito pênalti pro Inter. O Alan Patrick vai, bate, Volpe de um lado, bola do outro, enfim, o Alan Patrick é realmente muito diferenciado, eu não consigo ser nem um pouco clubista ao admitir isso, porque o cara realmente joga muita bola, mas hoje passou mais trabalho. Parece que o Rames Freitas soube ser mais inteligente que o Quinteiros ao colocar uma marcação um pouco mais forte em cima dele, embora ele se soltou em vários momentos, mesmo assim, mas uma marcação com mais pressão em cima do Alan Patrick que ele não conseguiu ser tão criativo no setor de meio de campo, embora, claro, o gol de pênalti também tem a assinatura do nome dele e vai ficar com mérito. Mas assim, depois que o Grêmio sofreu esse gol de empate do Inter, o Grêmio piorou bastante na partida. Foi só Inter, basicamente, que deu, pelo menos ali no intervalo de 10 minutos depois. Era o Inter criando, não digo oportunidades claras, mas criando várias e várias chances. Assim, pelo menos numa sensação de perigo maior de que a qualquer momento poderia ter feito algum gol. O Grêmio parou de atacar. O James Freitas começou a colocar ali outros jogadores, então, ele tirou o próprio Christian Oliveira também, colocou o Aravena, o Cristaldo, aliás, parece que entrou com sono, o Aravena, lances assim inacreditáveis também, um erro de passe bizonho no meio de campo. Teve um bom lance, é verdade, com outro jogador que o James Freitas colocou, que foi o Alisson, menino ainda, enfim, veio da base, acho que tem muito a evoluir, muito a crescer, se mostra um jogador com mais personalidade. Ele deu um cruzamento que terminou ali na finalização na trave do Aravena. Mas assim, jogadores que tiveram seu momento de destaque, pelo menos. Acho que o Vila Sante fez um jogo mais interessante também, que era algo que a gente cobrava muito. Vamos falar aqui de outro jogador, o Monsalve. Cara, o Monsalve, sempre que começa um jogo de titular, é muito diferente do que é o Monsalve que entra do banco de reservas. Não sei se isso aí gera uma pressão maior para ele lidar, que ele acaba não conseguindo lidar da melhor forma possível, mas o Monsalve, sempre que começa um jogo como titular, ele simplesmente não consegue ter a mesma eficiência, a mesma efetividade que ele consegue entrando do banco de reservas. Ele simplesmente não consegue, é impressionante. Foi assim no Grenal do Campeonato Gaúcho também, onde ele começou, ele teve a oportunidade de começar o primeiro jogo como titular e sumiu, simplesmente sumiu, não conseguiu fazer nada, não conseguiu contribuir em absolutamente nada. Enfim, o Inter tem esses 10 minutos então com bastante sensação de perigo de que a qualquer momento poderia ter feito algum estrago maior. E aí a gente vai chegar no lance capital do jogo que, bom, eu já falei o que tinha para falar no início, o árbitro não deu o pênalti em cima do Aravena. E o jogo terminou 1-1, 1-1 com um sabor amargo pro Grêmio, um sabor muito melhor pro Inter, que empata um clássico fora de casa e se escapa no final do jogo de ter um pênalti contra e possivelmente então acaba evitando uma derrota. Que seria ruim pro Inter também. Claro que perder sempre é ruim, ainda mais perder clássico. Seria a segunda derrota seguida, o Inter veio de derrota pro Palmeiras e daí perderia o clássico Grenal. Mas o perderia não adianta, o Inter não perdeu.
muito por conta da arbitragem, que vinha até com critérios razoáveis, sempre que o jogador fazia uma falta mais duvidosa, levando o cartão amarelo. É bem verdade que em algum outro momento ele não deu esse cartão, o Alan Patrick fez uma falta ali no campo de ataque do Inter. É verdade que os jogadores do Grêmio acabaram cobrando bastante o cartão amarelo, mas o árbitro não deu, e beleza, pô, no campo de defesa do Grêmio não tinha um contexto muito grande para aplicar o cartão amarelo, mas o árbitro que se mostrava rigoroso. E aí quando tem um lance dentro da área que o jogador do Grêmio sairia na cara do gol, já dentro da área, com o VAR chamando, porque assim, na época que não existia o VAR, você podia conformar o torcedor com o tempo ali, com ele esquecendo e pensando, bom, mas o árbitro não viu, foi lance muito rápido, o cara não tem replay dentro de campo. Mas com a ferramenta do VAR, você não tira da cabeça do torcedor que isso aí pode ser um roubo, pode ser algo alterado. Porque o árbitro viu, ele foi até o monitor ver o lance. Ele viu que o jogador do Grêmio encosta primeiro, recebe o contato do jogador do Inter, cai dentro da área e ele simplesmente não dá pênalti. Como é que você não vai desejar que esse filho da puta se foda, mano? É inacreditável. Desculpa o palavrão, pô. Momento de raiva, torcedor, enfim. Quando eu faço vídeo de Grêmio eu acabo sendo mais clubista que o normal, por motivos óbvios. Mas enfim, gente, no contexto geral é isso. Acho que fiz uma análise aí razoável do que foi o Grenal pra vocês, desvendando algumas peças e falando mais do lado do Grêmio, lógico. O lado do Inter, um jogo onde o Inter se mostrou com mais complicações do que vinha apresentando naturalmente, vem de derrota para o Palmeiras, como eu disse, e hoje no Clássico Grenal também não faz um jogo nem perto do que já foi no início da temporada com o Roger, especialmente no Campeonato Gaúcho nas finais. Mas é isso, gente, basicamente é isso aí. Se gostou do vídeo então, deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto e até a próxima.